Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere todos os segmentos de retas determinados pelos 8 vértices, escolhendo-se um desses segmentos, ao acaso, a probabilidade dele conter o ponto G é. Então, a partir dessa figura, né, eu observo esses 8 vértices e quero saber, escolhendo, né, a partir desses 8 vértices, eu monto aí os segmentos possíveis. E aí eu quero, escolhendo um desses segmentos, descobrir a probabilidade de que ele contenha, que dele participe o ponto G. Bom, então eu tenho um exercício de probabilidade, né, usando aí a expressão fundamental da probabilidade, o próprio conceito que diz que a probabilidade de um evento é a relação que existe entre o número de casos favoráveis, ou seja, situações onde acontece o que eu estou colocando como evento, né? O que eu quero? Favoráveis são os casos onde contenha o ponto G. Casos favoráveis sobre o total de casos. Ok? Então, basicamente isso. Vou até simplificar aqui e colocar F sobre T. Bom, então vou pensar assim, vou começar pelo total, pelo T. O que é o T? É o total de situações, ou seja, o total de segmentos conseguidos a partir dos 8 vértices desse cubo. Então pensa que para formar cada segmento, por exemplo aqui, ó, tem o segmento BF, aqui eu tenho um segmento. Tem o segmento, por exemplo, BC, aqui um outro segmento. Tem o segmento BD, ó, tem um terceiro segmento. E isso já chama atenção para aquela ideia de que o aluno, olhando a figura, pode pensar: ah, eu tenho apenas 12 segmentos, né, que seriam as arestas desse cubo. E o aluno faz o cálculo sobre 12, como total. E aí pensa, qual é o caso onde tenha o G? De repente, olhando aqui 12 embaixo, vai e marca a letra A por intuição, né, achando que é um de 12. Tá? E aí não é assim que acontece. Outra coisa que o aluno pode pensar é que tem essas 8 arestas, né? Então 8 segmentos possíveis, e aí ele percebe que do segmento G, ou no segmento G, eu tenho aqui 1, 2 e 3 segmentos participando. E aí eu teria 3 dozeavos. E esse raciocínio errado aí, né, me levaria, simplificando, a 1/4, que, por incrível que pareça, essa é a resposta correta, mas não o raciocínio correto. Ok? Bom, então, desfazendo esses possíveis enganos aí, eu vou para o cálculo do total de segmentos. Então, observe que cada 2 pontos, cada 2 vértices que eu escolher aqui desse cubo, desses 8, cada 2 sempre forma um segmento. Por exemplo, escolhendo E e A dá um segmento. Escolhendo E e D dá um outro segmento. E assim vai. Então, o número de segmentos possíveis é dado pela combinação de 8 pontos escolhidos 2 a 2. Por que combinações? Porque a ordem não interessa. O segmento AE, esse aqui, ó, o segmento AE é o mesmo segmento EA. É o mesmo. Então, significa que tanto faz a ordem, né? Então, se a ordem não interessa, significa que são combinações de 8, 2 a 2. Normalmente, exercícios de cálculo combinatório com elementos geométricos, geralmente são combinações, tá? Então, combinação de 8, 2 a 2, vou pôr para ti aqui a fórmula das combinações, para tu relembrar. CNP, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Lembrando que N é o total de elementos disponíveis e o P é o número de elementos que tu usa na tua escolha, né? Então, no caso, eu tenho
N é o total de pontos, 8 fatorial. E o P, quantos eu uso 2 pontos cada vez, 2 fatorial. E aí eu tenho a diferença, né, aqui, ó, N menos P, 8 menos 2, 6, 6 fatorial. Faço a simplificação, abrindo o 8 por definição de fatorial até o 6. 8 vezes 7 vezes 6, segurando 6 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. Aí eu posso cancelar aqui, ó, 6 fatorial, 6 fatorial, 8 vezes 7, 56. 56 por 2 fatorial, que é 2. E aí a combinação de 8 2 a 2, que é o meu total, corresponde a 28. Eu já sei então que aqui embaixo é o 28. E os casos favoráveis? Bom, e os casos favoráveis são todos os segmentos nos quais participam o vértice G. Então aqui, ó, esse é o meu vértice G, aqui o meu ponto G é a estrela do exercício. Então, quantos segmentos eu tenho? Eu tenho, por exemplo, G com C, vou até colocar aqui, ó, G com C, G com B, G com F, G com H, G com D, G com C já foi, G com F, G com A, G com A, G com E, e aí eu tenho todos, né? Claro, porque se são 8 pontos ao todo, então significa que o G ele pode formar segmento com todos os outros 7. Então eu tenho 7 possibilidades de segmentos, passando pelo ponto G, claro, cada um dos outros pontos junto com G forma um segmento. Então, portanto, eu tenho aqui 7 segmentos. E aí 7 para 28. Então esses 7 são os casos onde o G participa, que são inclusive esses aqui que eu nominei. E 28 é o total de segmentos possíveis, que eu obtive através das combinações. Então, 7 para 28, simplifico isso por 4. E aí eu estou obtendo 1/4 ou 25%, e eu fico com a letra E. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.